interessante para que todos os conterrâneos, mesmo os que ainda não moram em Palmares, mas que ainda nutrem paixão por essa cidade, possam trazer este sentimento. A busca pela moralidade. A busca pela moralidade da função pública. Qual é o problema nós começarmos por Palmares? Qual é o problema nós começarmos esse movimento por aqui e darmos um grito de basta, e darmos um grito de não? A trajetória do prefeito, segundo me é narrado, não sou testemunha disso, eu não estou dentro da prefeitura, aliás, faz tempo que não entro na prefeitura. O prefeito entrou com poder por ligação com o PDT. O PDT começou a interrogar o prefeito sobre alguns atos e o prefeito não vai. Vamos terminar com a coligação. Não é cumpridor das leis, esboçando uma questão de ditador e não de democrata. No momento em que não obedece às leis federais de licitação, ele está rompendo com muitos princípios administrativos, principalmente o princípio da impessoalidade. Nós não podemos, de maneira nenhuma, trazer vantagem às pessoas que nos apoiam. É necessário que sofra um processo de licitação. E todos os municípios precisam disso, com uma lei federal. E a maioria dos casos que foram relatados nesse processo de impeachment foi porque não houve sequer a inexigibilidade de dispensa de licitação. Não foi cumprido o rito. Foi imposto. Foi posto no canetaço. Ora, como é que pode? Como é que pode nós sentirmos isso? Eu ainda vejo a política de forma muito apaixonada. A política de uma forma romântica. E por que não dizermos sobre amor? Né? Quando um político diz que vai entregar sua vida, a vida pública, à população, ele pelo menos deve ter amor. Amor por esta terra. A interrogação que eu fico é: Ernesto Ortiz Romacho tem amor por Palmares? Ernesto Ortiz Romacho, por que motivo tem amor por Palmares? O Ernesto Ortiz Romacho, ao final dos 4 anos, caso esse processo não vá adiante, vai embora daqui. Vai alugar sua casa e vai embora daqui. E volta nos próximos 4 anos para concorrer. Essa é a minha indagação. Essa é a minha indagação. Quem deu amor? Porque quem tem amor por isso, já dizia um certo psiquiatra, quem tem amor cuida, quem tem amor entrou com uma coisa assim. Os 6 fatos improprios que foram tutelados no processo é a respeito do pedido de transferência da contribuição previdenciária do GFIP de 26 mil e poucos reais para o gabinete do prefeito, onde foram feitas a contribuição de R$ 4.747 e depois resolvido pelo secretário de Finanças, algo que só foi elucidado através do controle interno. Se o controle interno não tivesse visto essa irregularidade, talvez não teria sido feita, então, a reforma dessa contribuição. A publicação nos jornais, que o prefeito tinha um contrato de licitação com a Folha de Palmares e com o Jornal de Cidades, e que simplesmente, quando entrou no poder, tinha, não vou citar nomes, tinha o apoio de um determinado semanário e apoiava aquele determinado semanário e pagava. Fez ali, está no processo, quase R$ 3.000 em empenhos num dia só. Dia 28 de janeiro ele passou quase R$ 3.000 em 4 empenhos. Está dentro do processo. Não sou eu que estou inventando. E o que é pior, ele brigou com o jornal e daí pôs o jornal dele. Isso não é eu que estou falando, isso é público, todo mundo fala. Eu só estou parafraseando as pessoas. Estou fazendo a voz da população aqui. Houve a contratação do escritório de advocacia, contrariando o parecer da Procuradoria Jurídica do município, dizendo que não haveria nenhum propósito, que a nossa Procuradoria estava qualificada o bastante para fazer isso. Depois teve a contratação de um outro escritório de advocacia, daí de especialistas em improbidade administrativa. Pessoas que estão preparadas para defender o prefeito caso ele cometa improbidade administrativa. Pelo menos cauteloso o prefeito é. O prefeito foi lá e efetivamente contratou e impôs na causa contratual que eles deveriam defendê-lo nesses crimes. E quem paga a conta? O povo.
Dentre outros fatos, teve a questão do processo da escola Bento Gonçalves em Quintão, que efetivamente foi acomedida por uma intempérie climática em novembro, e que só foi tomada a providência em março. Não entendi porque novembro, março. E o mais engraçado, se não fosse trágico, né? No processo, o início da obra se dava dia 26, onde foi dados 2 empenhos no valor de 8 mil e 9 mil. E a obra terminou 4 dias depois, dia 30, quando foram empenhadas, então foi dado um empenho no valor de 16 mil. Já estou terminando. Portanto, a única coisa que eu saliento é que estas são alguns fatos, alguns episódios. Existem muitos mais. Existem pelo menos 10 inquéritos civis em andamento no Ministério Público, dos quais eu preferi não pôr nesse processo, porque não estão concluídos. Portanto, eu acho que isso é um crescimento da população de Palmares, isso é um crescimento da população dos nossos conterrâneos, dos nossos munícipes, de quem ama esta terra. A respeito do pensamento que a doutora Juliana frisou, e que eu pretendo frisar aqui também, da anunciação nessa tribuna sobre a questão de um ato político, eu sou solidário à senhora doutora Juliana, e saliento que sempre houve anunciações de que o prefeito ia cair, porque ele está efetivamente com seus direitos cassados no processo de Brasília. Existe uma decisão de mérito, com 3 desembargadores, que cassou o prefeito e que, infelizmente, mediante recursos procrastinatórios, ele se mantém no poder. Portanto, senhores, quanto maior a dificuldade, maior deve ser a união. Conto com os munícipes para que não seja hoje a única sessão que nós nos reuniremos para ver o pontapé desse impeachment. Gostaria que todos os senhores acompanhassem para e passo. Eu tenho certeza que o processo será conduzido com muita probidade, com muita lisura, mas mesmo assim a população deve ser testemunha. Muito obrigado. Passamos então para o grande expediente. Primeiro inscrito, o vereador João Aguiar. 10 minutos, vereador. Senhora Presidente, senhores vereadores, vereador Elisa Regina, oradores da Tribuna Livre, saúdo secretários municipais, a comunidade como um todo. Eis que os novos messias surgem no município de Palmares. O Ministério Público foi muito mais ágil que os 2 advogados que hoje propõem o processo de impedimento do prefeito. Então, vendendo a imagem do processo de impedimento, vão arrancar, como disse o advogado, o prefeito da sua cadeira. Vai existir o direito de defesa que tem o prefeito. Eu não compactuo em momento nenhum com atos errados que possa ter na administração, porque a minha conduta sempre foi reta também. De maneira nenhuma. O Ministério Público já está apurando. Não é essa história nova de impedimento. E essa história velha que estão tentando fazer nova, já existe antes do prefeito ser candidato, pois dito pelo mesmo advogado nessa casa que ele havia entrado pedindo a certidão e o impedimento do registro da candidatura do prefeito na eleição passada. Então, para mim, é mais uma cassação política do processo que existe hoje aqui do que uma própria cassação. Haja visto que o Ministério Público, que tem muitas mais condições de acusar e de levar essa acusação, está fazendo. Eu não entendo por que a Câmara de Vereadores vai fazer a cassação política do prefeito e arrancar o prefeito da cadeira que o povo elegeu ele democraticamente. Será que não curou a ferida do longo da derrota? E o meu nome, quem quiser usar o nome do vereador João Aguiar na Tribuna Livre, tem que
ter o mesmo, a delegação que o vereador João Aguiar tem, é de ter sido eleito em 5 eleições. Não é admissível que um advogado que sabe tudo de lei venha e não tenha lido o regimento da casa para citar o nome de vereadores. Não tem a procuração de citar o meu nome. E hoje, vereador Adão Terra, eu me dirijo a Vossa Senhoria, que hoje de manhã nós falamos sobre esse processo. Palmares do Sul parecia uma praça de pedágio. Os veículos eram parados no meio convidando para assistir o afastamento do prefeito de Palmares do Sul. Prefeito esse, que com erro ou não, foi eleito pelo voto da maioria do povo de Palmares. Mas hoje eu presenciei, não foi ninguém que me disse, foram vários carros que pareciam a praça de Viamão, cobrando. Vamos assistir hoje o processo de impedimento do prefeito. Colocou o ilustre doutor Afonso que a praça de Palmares foi destruída. Colocou hoje, eu peguei o resto da entrevista, que o lixo do cemitério é um horror. Eu, desde que me conheço do palmarense, eu sempre fui colocado ali. Concordando ou não, eu não concordo. Fiz diversos pedidos de providência, inclusive para o secretário Maurício, na época, que pedisse a delegação da FEPAM para uma nova área de... Mas parece que o lixo também foi esse prefeito que botou aí. A educação, eu não vejo ninguém reclamando da educação e da saúde em Palmares. Por quê? As passagens, nós não temos especialista. Palmarense não está nascendo em Palmares. Mas é de hoje, é da administração do Ernesto que não está nascendo em Palmares. Eu quero que traga para aqui e diga de qual administração que começou a parar de fazer registro de palmarenses no município. A praça que foi implodida, como disse o nobre advogado, ela só tinha pinos e ilhote, que é uma árvore exótica na volta da praça. E foi um pedido de providência desta casa que foi cortado. E hoje as árvores que tem lá são nativas. A FOSUL, somente uma parte da FOSUL era nossa. A outra era do município de Cidreira. Por fim, senhores vereadores, nesse assunto, a minha posição eu não sou daqueles que, como o rato, que a primeira água que faz no barco ele pula. Quando o capitão sair do barco, eu vou estar defendendo os interesses de quem haver ser prefeito, se porventura caçarem o prefeito. Vou estar defendendo os interesses, não vou estar nessa casa aqui fazendo oposição burra e sistemática. Vou estar aqui, qual prefeito for, fazendo a oposição responsável, que é a minha função. No rodeio da Granja Vargas, em que foi negada a verba, foi dado prejudicado o projeto, mas foi negada a verba. Teve vereador dessa casa, porque a verba era para o Bacupari, o mesmo parecer, votou contrário. Mas não foi eu, vereador Adão Terra, e não foi o senhor que botou o comércio dentro do parque de rodeio do Bacupari. O vereador Adão, só para não... Por isso, vereador Adão, eu fico indignado quando usam pesos e medidas diferentes. Peso e medidas têm que ser iguais e justiça tem que ser para todos. A Granja Vargas ficou extremamente agradecida à Câmara de Vereadores por um boicote ao rodeio da Granja Vargas. Mas mesmo o patrão Coruja, com um boicote, 180 e poucas duplas se inscreveram no nosso rodeio. Rodeio esse, vereador Adão, que não teve um brilhantismo total, porque o boicote foi tão grande que no momento em que a Câmara
deu por prejudicado o projeto de lei, a Rádio Osório estava divulgando que não havia mais rodeio em Palmares. E as pessoas me ligaram, eu passei para o patrão Coruja, que ele confirmou, não, João, nós vamos fazer o rodeio. E concluindo, senhora presidente, que eu acho que meu tempo está quase acabando, o vereador Adão, o senhor vai me desculpar, vereador Adão, se der o tempo, vereador Adão, tem um minuto ainda mais. Para concluir, vereador Adão, como eu disse, rato que pula antes, meu voto é contra o impeachment. Por quê? Não porque eu seja partidário do prefeito. Meu partido está coligado com o prefeito. Não. Eu voto contra, porque eu não admito que exista duas investigações ao mesmo tempo. Se o Ministério Público estão chamando, na outra sessão usaram meu nome dizendo que eu tinha distorcido os assuntos. Na outra sessão, a primeira oradora que ocupou a tribuna na semana, quando iniciou-se esse processo, esse movimento Fora Ortiz, ela disse que foi taxativa e está na ata, aliás, está na tribuna, na fita, no CD, que não, a justiça passou a ser justiça no momento em que os advogados passaram a fazer esse movimento. Justiça em Palmares sempre existiu e todos os promotores, todos os juízes que passaram aqui honraram a justiça gaúcha. Uma parte, né? Só para terminar, porque eu não escrevi, quero pedir desculpa ao povo, porque não é costume meu, mas tinha duas atas e acabei me equivocando, eu escrevi. Mas, vereador João Aguiar, faço das palavras do vereador João Aguiar as mesmas minhas. João Aguiar nos deixa triste a situação do rodeio da Velha Guarda, mas nos deixa preocupados, até cabendo, vereador João Aguiar, uma investigação. Porque para o Barco Paris, onde o vereador Nestor botou copa dentro do galpão, foi aprovado R$50 mil. E para a Granja Vargas, 15 foi negado. Obrigado, Roberto. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito, o vereador Sérgio Gil. 10 minutos, senhor. Senhora presidente, colega vereadora Elis Regina, colegas vereadores, em nome da secretária de saúde Márcia, saúde todos os secretários, em nome do Laíra, saúde meus colegas funcionários públicos, e em nome da dona Marli, saúde toda a comunidade presente. Senhora presidente, quero em primeiro lugar dar os parabéns aos dois advogados que aqui se pronunciaram na tribuna, pela coragem deles vir a público falar a respeito das irregularidades que estão acontecendo em Palmares. E quero dizer a eles que aqui, com a comissão de vereadores, que eu fiz parte, nós somos na UVERGS consultar sobre o impeachment do prefeito. E lá um advogado especializado em Câmara de Vereadores e assessorar as Câmaras de Vereadores do Estado disse para nós que nós já tínhamos argumento baseado nos processos para pedir o impeachment do prefeito. Até disse mais, até de botar o prefeito na cadeia. Então quero dar os parabéns para vocês e dizer que vocês foram muito corajosos em nome da comunidade e que nós vereadores também, se vocês não entrassem, nós já tínhamos uma comissão que ia entrar com impeachment a respeito do prefeito. Também concordo com algumas palavras que o vereador João falou, quando ele disse que foi o povo que trouxe o prefeito de volta. No início, eu até pensava assim, porque a comunidade de Palmares, aqueles que votaram, todos sabiam do passado do prefeito lá atrás, que ele entregou a prefeitura sem nenhum caminhão funcionando, sem nenhuma máquina funcionando, sem veículo, sem ambulância, o município em estado de calamidade, e voltaram a trazer ele. Então, pensaria assim que eles tinham que pagar para trazer ele de volta. Mas se passou 15 meses, os processos estão todos aí por fora. A gente, vereadores, a maioria já era conhecedor e a gente tentava fazer alguma coisa, mas a justiça é longa, custa a julgar. Então, digo para vocês, Deus parabéns. Senhora presidente, também desviando o foco um pouquinho, não podia deixar de saudar aqui o comandante Telmo,
e dizer que nós, vereadores, temos que se unir para ir a Porto Alegre buscar segurança para o nosso município. Buscar policiais militares para botar nas ruas, como era antigamente, que a gente vinha no banco, via sempre 2, 1 policial nas esquinas do nosso município, da nossa cidade. Então a gente se preocupa, a gente está com um problema aí no município a respeito do doente mental, a gente sabe que não é culpa da brigada, que isso é da saúde, mas a saúde está se movendo nisso. Hoje eu tive conversando com a secretária Márcia, já está selecionado o problema para amanhã, mas o rapaz está deu de quinta-feira, porque a brigada tinha que dar assistência no rodeio, não tinha militar disponível para acompanhar a ambulância até Porto Alegre para levar esse cidadão. Senhora Presidente, tem mais fatos também que está acontecendo no nosso município, que a doutora Julieta e o doutor Afonso não relacionaram a perseguições contra os funcionários. Aqueles funcionários que não se trocaram por RG e que questionam o governo, muitas vezes nem é por conta do prefeito, é de colegas que atacam e dizem: prefeito, esse funcionário não dá mais aqui. Tem funcionário aí que já passou em 4, 5 departamentos nessa administração. Não sei o que estão fazendo deles. Se estão brincando, se acham que é uma bola que pode ir para lá e para cá. Não sei, senhora Presidente. A respeito a mim também, senhora Presidente, saí de férias. Voltei, senhora Presidente. Minha surpresa, aqui, dessa casa, tenho orgulho, votei contra a contratação. Eu, vereador Rocha, se não me engano, a vereadora Elise, que votei contra aqueles contratos. E a minha surpresa, senhora Presidente, está eu sentadinho no banco lá na obras, sem fazer nada, e um contratado operando uma máquina. E mais, senhora Presidente, essa semana, um que foi contratado para frente de trabalho, está trabalhando num trator lá no piquete, sem carteira de habilitação. Foi contratado, vereador Rocha, para fazer limpeza nas ruas, capinar, que o mato está tomando conta. Mas talvez o secretário de obras, que essa semana teve 5 horas durante a semana ali no pátio, não é, vereador? Você não ligou para a Secretaria de Obras essa semana e encontrou o secretário? Vereador Nestor. Ele se esqueceu que eu estava ali sentadinho no pátio, poder botar ele trabalhar no trator lá. Isso é desperdício de dinheiro público, senhor Afonso, doutor Afonso. E, senhora Presidente, não fui na promotoria ainda. Estou esperando o parecer da CCI ali, para me dizer para depois eu ir a ser promotoria pública. Mas me preocupa, senhora, porque diversos colegas aqui já foram na promotoria e a coisa continua do mesmo jeito. Pergunto para vocês, colegas vereadores, o que eu posso fazer? E igual a eu, tem muitos funcionários com esse problema. Porque eu me refiro a mim. Eu, vereador, sou passageiro. Vocês vão me julgar daqui 4 anos, eu vou voltar. Mas aquele meu emprego lá, eu sou lá, sou de carreira. Lá é o sustento dos meus filhos, é o que eu vou criar meus filhos através daquilo lá. Então, aqueles que me perseguem, porque aqui já foi dito para mim que eu tinha que sair da patrola, já disseram para esse secretário que eu não podia pegar reto, que reto que me dá voto. Então, peço àqueles, me perseguem como vereador, como legislador, não persegue eu lá no meu emprego lá. Então, a gente fica magoado, fica chateado, senhora Presidente. Também quero saudar aqui meu amigo Jaisto, da Rádio Osório, está chegando ali, companheiro, parceiro. Também volto, não quero ser repetitivo, a respeito dos becos do nosso município. Hoje, o chefe lá da obra lá foi até ameaçado com promotoria pública a respeito do beco. Beco lá do seu distrito, vereador. Aquele mesmo beco que eu me pronunciei a semana passada. E continua daquele mesmo jeito.
E agora não é o vereador Dedê que está na patrola, que dizem que faz o que o vereador Dedê quer. Agora está quem o prefeito quer e continua do mesmo jeito. A gente não quer ser enjoativo, mas as coisas acontecem. Também, para encerrar, senhora presidente, eu quero dizer que eu não sou do rato, daqueles ratos que pularam do barco. Eu, desde o início, eu rejeitei propostas, cargos, porque eu sou conhecedor dessa administração que foi no passado. Eu era operador de máquinas, tive que capinar no quintão, porque eu era CC, porque não tinha máquina para fazer a limpeza da rua. Então, eu sabia que isso ia acontecer. E eu devo compromisso com a comunidade, e eu acho que meu nome eu tenho a zelar. Então eu fico na minha, não sou daqueles ratos que pularam do barco antes que o barco afundasse. Muito obrigado. Tem tempo, senhor presidente? Está quase acontecendo. Não, eu também faço minhas suas palavras, vereador, e eu queria deixar uma mensagem que as pessoas que estão hoje tomando essas atitudes correlatas, que não dizem respeito à Câmara de Vereadores, elas não merecem a sua preocupação ou que o senhor fique chateado ou magoado. Atos dessa natureza são tão pequenos que não devem ser levados em consideração. O senhor procure as vias próprias, legais, para a sua defesa. Agora, não perca a sua índole, o seu caráter e a forma do senhor se portar por causa desses exemplos que a gente tem. Eles não valem a pena. Próximo vereador inscrito. Vereador Gilmar Souza, 10 minutos. Senhora presidente, colega vereadora Elis Regina, colegas vereadores, comunidade que nos assiste. Senhora presidente, ouvi atentamente os dois oradores dessa tribuna e hoje está entrando nessa casa todo um processo, um dia histórico para o nosso município, e quero dizer que após, na outra parte, quando for lido todo o relatório, eu me manifestarei sobre esse processo de impeachment. Nessa parte, gostaria de usar essa tribuna para dizer que tive a oportunidade de conversar hoje pela manhã com o deputado estadual Ciro Simone, deputado este que voltou à Assembleia Legislativa, na qual ele me deu uma notícia boa para a nossa região. Vários vereadores já tiveram nessa tribuna falando sobre a nossa estrada RSC 101, que está novamente prestes a terminar. Então, quando ele me falou que dia 10 de junho, agora, no próximo mês, estará sendo abertas as cartas para ver qual a empresa vai ser a vencedora, onde irá ser colocada 3 balanças em toda a nossa estrada, de Osório a Pujuru. Uma entre Capivari do Sul e Osório, Passinhos, a outra no Bacupari e a outra no Rincão, entre Tavares e Mostardas. Estrada esta, se continuar desse jeito, vai se terminar mesmo, vai voltar a ser aquela estrada, a antiga estrada do inferno. Então, sei que o pessoal hoje está aqui para outro motivo, mas essa notícia eu não poderia deixar de falar, porque a gente que é da região, que depende dessa estrada para transportar nossa safra, sofre com esse caos que vem sofrendo nas praias. Pois não, vereador? Para completar a sua notícia, também o trecho que está faltando de conclusão de asfalto será contemplado também, já foi feita a licitação, é uma questão de definição de quando começará as obras. Embora o PDT não esteja no governo do Estado, mas o deputado está lá, está atento a tudo que está se passando, é mais uma obra da governadora do Estado. Então, eu quero deixar aqui essa manifestação e dizer que nós temos gente sim trabalhando pela nossa região na Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, o vereador Nivalcir Rocha, 10 minutos, vereador.
Senhora Presidente, colegas vereadores, colega vereadores Regina, saudar aqui os secretários municipais, funcionários, sociedade no geral. Cumprimentar aqui